Quando a gente está falando de neurociência, a gente está falando de regiões do cérebro que reage e faz a gente ter algum tipo de reação. Então, a gente vai ter algum tipo de reação, emoção. E aí, quando a gente fala de decoração, e a gente está falando de autista, é, e até mesmo das pessoas típicas, quando a gente se depara aí com superfícies pontiagudas, a gente ativa dentro da nossa amígdala cerebral um ato primitivo de reagir, de se defender, né? Porque é uma coisa pontiaguda, aquilo vai te ferir. Então, assim, o que a gente traz aí para decoração nessa questão? Tomar o máximo de cuidado com essas regiões pontiagudas. Ah, é só por questão de segurança? Também. A principal é a segurança, né? Sim. Porque você não sabe se esse autista pode entrar em crise a qualquer momento. Eles entram, né, em crise em qualquer momento. Eles podem ter, e aí, né, você trata de outras pessoas aí que com outras síndromes, né, que pode ter também esse movimento involuntário, bater, se machucar, enfim. Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com relação ao mobiliário e decoração, e essa questão de colocar esses tipos de formas para que não ocorra esse tipo de estresse na pessoa, porque involuntariamente lá dentro do cérebro ela já está sendo estimulada de forma da autodefesa, de já colocar aquela capa protetora ali, entendeu? Então a decoração, poxa, a decoração pode fazer isso? Pode. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito bem essa questão da decoração, deixar ela com menos. Não é nem bem o menos de informação possível, mas o tanto de informação necessária. Porque ela já está sendo estimulada na região aí da cabeça, que é bem Sim. sensível, então a gente já está estimulando ela visualmente também. Então, assim, alguns autistas, eles não vão ter problema com cores, com um monte de coisa, eles vão se organizar super bem. Mas alguns autistas não. Se eles começarem a olhar muita coisa, eles começam a entrar em crise, desencadeiam uma crise, né? Alguma coisa, um gatilho. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Então, de repente, pensar numa decoração versátil, né? Que dê para perceber o que está acontecendo, alguma coisa com aquele autista, é olhar o que está acontecendo dentro daquele ambiente. E aí a gente precisa ter, né, essa questão dos brinquedos, da questão das texturas, se vai ter tapete, se vai ter que tipo de assento que vai ser. Então, todo o mobiliário, tudo que compõe aquele ambiente para decorar, precisa ser muito bem pensado. Sim, bem pensado. Aqui no meu caso, né, já aconteceu isso da criança entrar na sala. Que quem não conhece o salão, a minha salinha até é uma salinha colorida, né, um ambiente para criança. A gente acabou colocando umas cores lá. Eu tô até com intenção de mudar já essas cores. Né? Tem algumas crianças atípicas que chegam para o atendimento. Você vê que aquelas cores fortes incomodam mesmo, né? Chega a passar muita informação, né, para elas e afeta no comportamento dessas crianças. Por isso que aqui no salão eu tenho um espaço, né, grande aqui no fundo também. E aí quando eu percebo essa dificuldade, né, eu pego essa criança e a gente vai para um ambiente mais aberto, que é aqui no fundo, né, um ambiente que não tem uma área aqui, um espaço aqui, onde que tem plantas, né? Então eu acabo levando essa criança lá e também tem um resultado muito legal, né, dessas crianças, porque elas conseguem ficar mais tranquilas num ambiente mais aberto, né, um ambiente. E aí junta todas essas, né, tudo esses que a gente falou hoje, né, já entra a iluminação, já entra, né, a ventilação. Então, quanto mais natural possível a gente conseguir fazer ali para a criança, eu acho que mais eficaz vai ser esse atendimento aí também. Então, isso que a Suzy está falando aí é importante. Essa questão até mesmo da vegetação aí, tio Ricardoni, é super interessante, porque quando a gente está falando de estímulos, né? E quando a gente está em contato com a natureza, geralmente a gente já se acalma, né? Já se A acalma. água, o verde, né? A planta, enfim. Então, se a gente consegue trazer isso para o contexto aí interno, né? Então, se a gente consegue fazer uma decoração de interiores,
usando esses elementos naturais, de repente isso pode até esse autista nem sair de dentro daquele ambiente, porque você já trouxe aquele ambiente de fora para dentro, né? Então, para quem aí está pensando em montar um salão e não tem esse espaço, que não tem essa possibilidade, essa versatilidade de não está dando certo aqui, vou pegar esse autista e vou colocar em outro lugar para ver como ele vai se comportar nesse ambiente, de repente é usar dessa trazer ferramenta. até o seu ambiente.